já foi anunciado, eu sou juiz aqui na comarca de Açailândia, na segunda vara. Estou aqui em Açailândia pouco mais de 3 anos. Quando eu cheguei aqui, pouco tempo depois eu percebi uma característica em Açailândia que era bem diferente de todos os lugares que eu já tinha passado. Eu percebi que aqui havia sim sociedade civil organizada. E não só pelos órgãos que comumente a gente identifica, órgãos constituídos, como os conselhos, de uma maneira geral, os conselhos municipais, conselhos estaduais e as outras instituições constituídas, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública e por aí vai. Essa característica de Açailândia me chamou muita atenção. Muita atenção por quê? E uma boa atenção. Eu identifiquei isso como um perfil positivo. E eu digo, realmente eu nunca vi uma organização civil como eu vi em Açailândia, né? E eu vejo que é um engajamento não só do cidadão, é um engajamento dos poderes públicos de uma maneira geral, que até mesmo são levados a isso, né? E isso é seguramente de muito proveito social. Então, problemas sim nós temos, problemas sim são identificados, podemos até dizer que não são poucos. Mas, por outro lado, aqui existe algo que eu não identifiquei em outros lugares, que é uma organização mesmo social, de uma maneira geral, que visa suplantar, combater esses problemas, né? Resolvê-los, se não todos, e aí a gente não vai viver num paraíso, né? Mas nós visamos pelo menos resolver esses problemas. E uma outra coisa muito positiva que eu identifico, há uma busca de um intercâmbio entre essas instituições. Então, elas conversam entre si. Não só a sociedade civil de uma maneira geral, mas as instituições públicas constituídas, elas conversam entre si, fazem planejamento. E hoje, esse é um exemplo pelo qual nós estamos aqui. O lançamento desse selo, isso tudo é a projeção de toda essa organização. E aqui visando um fim específico, né? Dentre tantos que essas organizações todas visam combater problemáticas das mais diferentes matizes, dos mais diferentes tipos. Mas hoje nós estamos aqui a justamente tentar combater um problema que tem sido muito divulgado, que nós já vemos combatendo há muito tempo, né? Eu fui chamado aqui, na verdade, para dar um apoio. Eu não sou o idealizador desse projeto. Na verdade, quando eu soube da existência dele, não tem como ninguém se engajar nesse tipo de projeto. Esse projeto aqui, a finalidade primeira dele é divulgar a rede de proteção que nós já temos, toda ela constituída, para proteger crianças e adolescentes, né? Nós temos judiciário, nós temos Ministério Público, nós temos Defensoria Pública, nós temos as instituições religiosas que dão um apoio realmente importantíssimo, decisivo, né? Nós temos os conselhos, como o CONTU aqui, né? O Conselho Municipal, o Conselho Tutelar, enfim, nós temos o Executivo, nós estamos na Casa do Legislativo, que bem traduz o apoio, de certa forma, do Legislativo Municipal também. Então, e nós temos a sociedade de uma maneira geral, né? Então, essa rede de proteção, o que se visa com esse projeto aqui, que eu achei importantíssimo, é divulgar que existem os conselhos, que existem instituições que vão defender crianças e adolescentes. Porque o que nós temos, o grande problema que nós temos para vencer hoje é cultural. São aqueles relacionamentos mais íntimos com jovens, né? Principalmente jovens. Cientificamente está demonstrado que relacionamentos sexuais, quanto menos idade se tiver, mais vulnerável o organismo fica a doenças, tá? Isso não sou eu que digo, isso é a medicina que diz, né? Então, nós precisamos realmente
divulgar essa rede de proteção. Na verdade, é um projeto que ele vai se perpetuar, por isso se fala aí as duas linhas de divulgação principais. É um PIN, eu não vou dizer um PIN, mas na verdade então, são os dois selos, né? Nós temos o folder e nós temos o imã para colocar, por exemplo, na geladeira ali. Então, com essa divulgação, com essa distribuição desses instrumentos de publicidade, nós vamos ter uma penetração maior. E esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Muito tem sido divulgado que a Ceilândia tem uma série de problemas. Obrigado, gente. Estão eles aqui, né? Nós temos, na verdade, um menor, né? Só destacar. Isso, na verdade, isso aqui vai ter gente que vai fazer. Obrigado. Esse aqui vai ter gente que vai fazer muito mais. E nós temos o foro, que traz explicações mais detalhadas, né, sobre essa campanha. Então, seja qual for violação de direitos de criança e adolescente, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, e eu não estou dizendo aqui que criar filho é fácil, lidar com eles também não é fácil, eu tenho dois, não é fácil. Quem é pai, mãe, avô, sabe disso, quem é tio, tia, sabe disso. Não é fácil, mas a gente precisa realmente se dedicar, se empenhar, se determinar a cuidar dessas crianças, cuidar, proteger, até a alimentação, que é um direito básico, às vezes pode estar sendo violado. E muitas das vezes o que ocorre? Nós temos que identificar os problemas. Porque às vezes não é que o pai, a mãe ou o responsável pelaquela criança seja mal intencionado. Às vezes é porque os recursos que aquela família tem são muito poucos.